Você já parou pra olhar a sua volta e ver o quão carente a nossa geração é? Não, é sério, cara, eu tô falando sério com você aqui. Olha a sua volta, você não precisa olhar muito longe. É só olhar a sua volta. Olha, por exemplo, pros seus amigos ou pros amigos dos seus amigos. Dá uma olhada à sua volta. Dá uma olhada e perceba o quão carente essa geração é. Nós vivemos numa geração que necessita extremamente de afeto, sabe? Uma geração que quer muita atenção das pessoas, uma geração que é realmente muito carente. Você já parou pra se perguntar da onde vem essa carência toda que a nossa geração sente, cara? Mano, isso não vem nada mais, nada menos do que do vazio que nós temos dentro de nós. Exatamente isso que eu tô te falando, cara. Nós somos uma geração vazia, sabe? Essa geração que é tão carente, essa geração tão carente é uma geração, na verdade, vazia. Não só ela, mas muitas antes delas também, sabe? Todas as gerações carregaram isso consigo, sabe? Nós olhamos para essa geração atual e nós dizemos que essa geração atual está perdida, mas a verdade é que essa carência, esse vazio dentro do coração já vem nos acompanhando há muitas décadas, há muitas gerações atrás. E a pergunta que fica é: e o que fazer com esse vazio? O que fazer com esse vazio dentro da alma? Porque, mano, o que mais nós vemos hoje são pessoas vazias. Pessoas que pensam em tirar sua própria vida porque não vem saída. Pessoas que se sentem tão tristes, sabe? Mano, o que fazer com a vida, velho? O que fazer com a vida? E a única saída que elas encontram é acabar com ela. E essa tristeza, isso tudo, cara, vem desse vazio que temos dentro de nós, sabe? Esse vazio que tá ali dentro, sabe? Quando que tá ali, cara, consumindo a gente dia após dia. É desse vazio que vem os problemas, que vem depressão, que vem tudo isso, sabe, cara, que nos consome aos poucos, que vai nos consumindo aos poucos, até o ponto de nós nos encontrarmos em tão vazios, mas tão vazios dentro de nós mesmos, que não tem pra onde correr, não tem pra onde ir, a não ser sofrer e sentir aquela dor, e muitas das vezes acabar num suicídio, por exemplo. Nós nos encontramos num vazio onde sabe, depois que esse vazio vem nos consumindo, e depois de um tempo nós nos encontramos num vazio onde não tem mais nada o que fazer a não ser gritar por socorro e sentir esse vazio nos consumir dia após dia e nos sentir sozinho. E aí é a hora que muitos recorrem ao suicídio, por exemplo. E o que fazer com este vazio? O que fazer com esse vazio que tem consumido a nossa geração? O que fazer com esse vazio na alma que tem, sabe, consumido não só a nossa geração, mas muitas gerações já, há muito tempo? O que fazer com esse vazio, cara? O que fazer? E para entender como lidar com esse vazio, primeiro nós precisamos entender da onde ele vem. E a Bíblia, ela nos ensina da onde ele vem. Efésios 1, no seu verso 4, a Bíblia vai nos dizer: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. E incrivelmente nós encontramos a resposta para a pergunta que eu fiz um pouco antes nesse versículo. De onde vem esse vazio que consome a nossa geração? Esse vazio que vem consumindo a nossa geração, ele é justamente o espaço que tem que ser preenchido por Jesus. Cara, é exatamente isso que você ouviu. Todos nós, todas as pessoas, toda a humanidade tem dentro de si um espaço que Jesus precisa preencher. Da criação do mundo, muito antes de Deus dizer haja luz lá no Gênesis, muito antes disso acontecer, Deus, ele já tinha pensado em mim e em você. E ele tinha pensado em mim e em você sendo próximo dele. Ele nos predestinou para ele nos criou para estarmos com ele. Deus, quando ele cria a humanidade, ele não cria uma humanidade para manter longe de si. Ele cria uma humanidade para manter próximo de si. Ele cria o homem, ele cria a mulher, ele cria Adão e Eva justamente para que Adão e Eva pudessem viver em comunhão com ele no jardim, sabe? Deus, ele cria o homem em sua imagem e semelhança, justamente porque ele queria que o homem vivesse em comunhão com ele. Ele nos escolheu para estarmos nele. Foi para isso que Deus criou a humanidade. A humanidade se
entregou ao pecado, nós nos entregamos ao pecado e nós nos afastamos dele. Nós nos afastamos o máximo que podíamos dele, ao ponto dele olhar pra nós e querer destruir a gente. E aí aconteceu o dilúvio, só que Deus olhou e viu graça em Noé, e aí salvou Noé, nós conhecemos a história, sabe? Então, cara, nós escolhemos nos afastar de Deus todos os dias. E mesmo hoje, depois do sacrifício de Jesus, nós nos escolhemos nos afastar dele todos os dias das nossas vidas. Isso vai gerando em nós um vazio enorme, um vazio que nos consome dia após dia, um vazio que é a nossa alma gritando, dizendo: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. E a nossa alma, ela tem gritado dia após dia: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, socorro, Jesus me socorra. Você sabe por que isso? Porque a nossa alma, ela foi criada para estar em comunhão com Deus. A nossa alma foi criada para estar perto do seu Criador e não distante dele. E as nossas escolhas, o que nós escolhemos, a vida que nós temos levado, tem nos afastado do Criador. E isso vai fazer com que um vazio consuma a gente. Um vazio enorme comece a consumir a gente. E aí alguns homens se entregam à sua ganância, tentando arrumar dinheiro, tentando arrumar tudo o possível, sabe? Enriquecer o máximo possível para ver se com dinheiro consegue preencher esse vazio. Só que o dinheiro não pode preencher esse vazio. Outros procuram por outros meios preencher esse vazio. Só que é impossível preencher esse vazio dentro de nós. O amor humano, o afeto humano não pode preencher o nosso vazio, sabe? Os jovens procuram em seus namorados, em suas namoradas, o preenchimento desse vazio dentro do coração. Mas a verdade é que eles também não podem. Eles não podem preencher esse vazio dentro de nós, porque nós fomos criados para Deus e nenhuma outra criatura, nenhuma outra criação, nem dinheiro, nem fama, nem nada pode preencher esse vazio dentro de nós, porque esse vazio, ele foi feito com os moldes perfeitos de Jesus. Apenas o Espírito Santo é a peça correta para esse vazio dos nossos corações. Então, se você se perguntou por muito tempo de onde vinha esse vazio dentro de você, hoje você está entendendo. Esse vazio é a sua alma gritando: eu preciso de Jesus, desesperadamente eu preciso do meu Salvador. Então, cara, hoje você tem uma decisão. Lembra que eu te falei, a pergunta que eu te fiz no começo desse vídeo, que eu falei, e o que fazer com esse vazio? É exatamente a pergunta também que tá no título do vídeo, e provavelmente que tá na thumbnail do vídeo. E cara, o que fazer com esse vazio dentro de nós? Bom, agora você entendeu que esse vazio vem de Jesus. Esse vazio é o espaço que Jesus tem que preencher no seu coração. Beleza, você entendeu isso muito bem. Parabéns, nós entendemos isso agora, porque nós lemos a Bíblia e a Bíblia nos falou isso. Mas o que fazer com isso agora? Porque eu sei que é de Jesus esse vazio. Eu sei que Jesus precisa preencher esse vazio no meu coração. Mas o que eu vou fazer para ele preencher esse vazio? Porque, cara, sabe, nós nos encontramos tão conformados e nós olhamos e quando nós falamos de Jesus, nós já pensamos logo em uma vida religiosa. Eu sei que muitos, quando viram esse vídeo, que vão ver esse vídeo, já saíram do vídeo quando eu comecei a falar de Jesus, porque pensam num Jesus da religião, pensam no Jesus, sabe, que condena o pecador, num Jesus que tá, um Jesus cheio de ódio, um Jesus que tá apontando o dedo pra humanidade e apontando todos os pecados da humanidade e dizendo: vocês são inúteis. Não, cara, esse não é o Jesus que eu tô te falando. Eu não tô te falando aqui de um Jesus condenador, um Jesus juiz, um Jesus que vai nos condenar pro inferno. Eu não tô te falando desse Jesus, eu tô falando do Jesus verdadeiro, do Jesus de amor. E cara, imagine quanto Jesus nos ama. Porque cara, ele se entregou por nós numa cruz. Ele abriu mão de sua glória, ele se entregou numa cruz por mim e por você. Jesus fez isso por nós. Eu não consigo olhar para essa figura de um Deus tão amoroso e dizer que ele é um Deus mau, que ele é um Deus que nos condena. Eu não consigo olhar para ele e pensar nisso, cara. Quando eu olho para esse Jesus, eu só consigo me sentir amado e só consigo sentir vontade de me entregar a ele. E você quer ver um sinal do amor de Jesus na sua vida? Enquanto você tá vendo esse vídeo, você tá sentindo seu coração meio que queimando, sabe? Isso é Jesus dizendo pra você: eu te amo, filho. Pensa como Jesus, ele é um Deus amoroso. Ele podia deixar você viver com esse vazio o resto da sua vida, mas hoje ele tá aqui dizendo pra você, através desse menino aqui, dizendo pra você: olha, existe uma solução pra você. Esse vazio eu posso preencher na sua alma. Então o que fazer com esse vazio? Se entregue a Jesus. Jesus está te esperando de braços abertos, pronto para te receber na presença dele e dizer: filho, eu
te amo. Filho, eu vou preencher esse vazio dentro do seu coração. Alguns anos atrás, foi quando eu conheci Jesus, mais ou menos 5 anos atrás, eu estava num processo de que eu tinha acabado de aceitar Jesus, eu tinha acabado de me converter e tudo mais, tinha acabado de me batizar, e eu comecei a entrar num começo de depressão, e esse começo de depressão começou a consumir os meus dias, começou a consumir, sabe, esse vazio começou a consumir o meu coração. Então quando eu falo pra você sobre isso, eu não tô falando aqui de boca pra fora, eu tô falando como alguém que viveu, eu senti esse vazio consumir o meu coração, e eu comecei a procurar nos homens a resposta que eu precisava, eu comecei a procurar nas pessoas o amor que eu precisava, só que ninguém é capaz de amar como Jesus ama, ninguém é capaz de dar o amor que Jesus nos deu, de entregar a sua própria vida numa cruz por nós. E eu me lembro que eu entrava no meu banheiro chorando e eu falava com Jesus, eu dizia: Espírito Santo, Jesus, venha ser o pai que eu preciso, venha ser o amigo que eu preciso. E através dessa simples oração, eu me lembro que eu comecei a sentir ser preenchido por Jesus. Dia após dia, eu fui preenchido por Jesus. E esse vazio hoje está preenchido por aquele que me criou. Hoje a minha alma, ela está no lugar onde ela foi criada para estar, que é na presença de Jesus. E com você não é diferente, meu amigo. Jesus te criou para estar perto dele. Jesus te criou para viver em comunhão com ele. E não existe uma vida para você fora dele. Tudo em volta é tudo mentira. Essa vida que você tem levado é mentira, é uma vida de condenação. E Jesus, ele veio aqui hoje para dizer do amor dele por você. Sabe? Quer saber de uma? Jesus está dizendo hoje que ele te ama e que ele tá doido para preencher o vazio do seu coração. Você foi criado para ele e ele quer muito entrar dentro do seu coração e transformar o seu coração. Ele só está esperando um convite de você. Nesse vídeo, você se sentiu tocado pelo Espírito Santo. Basta você dizer para ele: Espírito Santo, entre no meu coração. Espírito Santo, transforme a minha vida. Eu nasci pro Senhor e eu quero estar com o Senhor. Então agora reflita. A decisão está nas suas mãos. O que fazer com esse vazio? Você prefere deixar com que ele te consuma dia após dia a partir de agora? Ou você prefere se entregar a Jesus e deixar que ele preencha esse vazio no seu coração? E é isso. A escolha está nas suas mãos. Sabe? Você escolhe agora se você quer se entregar a esse vazio ou se você vai lutar contra ele e se entregar a Jesus. A escolha está totalmente nas suas mãos.